Fala, meu bruxo! Seja bem-vindo ao nosso mini curso sobre digitalização de processos utilizando o Power BI. Se você não sabe ainda o que é uma digitalização de processos, aguarda um minutinho aí que eu já vou explicar para vocês. Mas antes, eu quero mostrar o dashboard, que é o nosso projeto final dentro deste curso aqui. Então, este dashboard aqui, basicamente, é um dashboard sobre uma pesquisa de satisfação sobre o meu canal do YouTube, que eu vou construir com vocês passo a passo até chegar nesse resultado aqui e fazer a publicação online dele, ó. Como vocês podem ver, eu estou no navegador, então esse dashboard aqui já está online. Mas o dashboard em si não é a parte mais importante desse curso aqui, porque esse dashboard é relativamente simples de ser construído. Então, durante esse curso, eu quero que vocês aprendam a utilizar a metodologia da digitalização de processo. E ela é bem funcional e prática, tá? Porque eu utilizo ela bastante. Então, principalmente para você que trabalha em pequenas e médias empresas aí, eu garanto para você que se você fizer um projeto deste tipo aqui na sua empresa, as pessoas já vão começar a olhar você de uma forma diferente, porque funcionou para mim e também vale para as pessoas aí que estão fazendo consultoria ou querem abrir uma consultoria, né? Esse tipo de projeto aqui é extremamente funcional em pequenas empresas, tá? Porque você consegue pegar uma documentação e fazer meio que um relatório automático dessa documentação inicial, que normalmente as pessoas só utilizavam ali o Excel ali no máximo ali para fazer algumas análises, ok? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer durante esse curso? E agora eu vou explicar para vocês o que que é a parte da digitalização do processo. De forma resumida, a digitalização do processo é pegar um documento físico e transformar ele num documento digital. Então, isso é bem comum nas empresas. Por exemplo, ficha de avaliação de funcionário para quem trabalha no RH, ficha de qualidade dentro da produção, ficha de manutenção, ficha de vendas, por exemplo, aquele pessoal que anda em campo fazendo vendas. Então, tem vários documentos aí que as pessoas têm que preencher na mão e transformar em digital posteriormente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Em vez de fazer o preenchimento manual numa ficha de papel ali, né? Eu vou direto para a parte digital. Então, na prática, o que que você vai ter que fazer aí no dia a dia? Você vai ter que avaliar um documento que existe aí na sua empresa. Você vai falar assim: "Ó, dá para transformar isso aqui digital direto, fazer um formulário", que é o que vocês vão ver aqui? Dá. Se você consegue transformar em formulário, basicamente você consegue seguir esse processo aqui. E eu vou te falar que 99% do documento você consegue transformar em formulário. O que que eu vou fazer de diferente aqui? Em vez de partir de um documento de papel, eu vou considerar que eu vou partir diretamente do meu formulário que eu vou criar aqui com vocês, porque obviamente, como é a avaliação do meu canal do YouTube, eu não vou sair com um papel aí na rua ali, pedindo ali uma avaliação do meu canal do YouTube, que isso não existe, certo? Mas o que que eu quero que vocês tirem daqui no dia a dia é o documento que vocês têm aí na empresa. Beleza? Que vocês têm que preencher manualmente ali. E eu fazia isso muito, porque eu sou engenheiro de formação, então eu ia direto na produção com uma planilha ali no papel, né? Para preencher manualmente ali, depois eu sentava na minha mesa e passava para o computador. Então, o que que eu estou fazendo aqui para vocês? É criar um formulário e em vez de preencher diretamente ali no papel, você poderia utilizar um tablet, um notebook, até mesmo no celular, e fazer esse preenchimento e depois já cai direto no sistema e automaticamente o Power BI já vai gerar o relatório para você que vai ficar na rede e você vai poder avaliar a hora que você bem entender. Tranquilo? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer durante o curso? Primeira parte, a gente vai trabalhar com o Google Forms. Basicamente, a gente vai criar um formulário dentro do Google Forms, vai fazer a conexão do Google Forms com o Google Sheets, que basicamente é o Excel aqui do Google, né, que é o Google Planilhas. Depois a gente vai publicar esse formulário na internet e eu vou deixar esse formulário para vocês preencherem aqui embaixo, tá na descrição do vídeo em referente à avaliação do meu canal. Então já aproveitem e façam a avaliação do meu canal aí do YouTube. Depois, nós vamos fazer a conexão dessa planilha do Google diretamente com o Power BI. E depois a gente vai fazer toda a parte de tratamento de dados dentro do Power BI. Essa parte aqui é extremamente importante, tá? Então prestem bastante atenção quando eu estiver falando dessa parte da aula aqui. Tem alguns detalhes ali que é facinho de você errar. Nós vamos fazer também o desenvolvimento do dashboard, que é chegar no dashboard que eu mostrei agora há pouco para vocês, que essa parte aqui relativamente é mais simples. Então, depois, no final, a gente vai fazer a ativação da autorização automática da base de dados aqui, usando o Power BI Serviço, e depois a gente vai publicar o dashboard na web utilizando o Power BI Serviço também. Então, basicamente, o curso vai se referir a este assunto aqui.
E a parte mais importante aqui deste curso é que você tenha ideias de como você pode digitalizar um processo aí dentro da sua empresa, ou se você está trabalhando com consultoria, faz uma consultoria específica aí da digitalização de processo, que é tiro e queda, tá? É fazer e o pessoal vai gostar muito desse tipo de processo aqui, porque é uma coisa visual e você ganha tempo, não é só bonito, tá? Então, em vez de você ficar perdendo tempo passando um papel para o computador, você já preenche ali no sistema e ele vai direto gerar um relatório para você. Então, você pula várias etapas ali e você ganha muita produtividade no seu dia a dia. Então, bora lá, vamos começar a parte prática do nosso projeto aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou entrar lá no Google Forms e vou criar um formulário da pesquisa de avaliação do meu canal do YouTube. E é bem simples de acessar o Google Forms. Só tem um requisito, tá? Que você vai precisar de uma conta do Gmail. Existem outras formas de acessar? Até existe, mas a mais fácil é criando uma conta do Gmail. Caso você não tenha, entra no Google aí, coloca abrir uma conta Gmail e cria sua conta. Eu até recomendo para vocês criar essa conta, porque todo o estudo que você está fazendo aí no seu dia a dia faz dentro de uma conta de e-mail diferente da sua conta de e-mail profissional, porque a gente acaba testando várias coisas às vezes acaba poluindo a nossa conta pessoal, né? Eu até recomendo vocês criarem. E se for criar uma conta, já cria uma do Gmail direto, beleza? Então, simplesmente você pode vir aqui no Google, ó, abrir conta do Gmail. Só coloca assim, ó, cria uma conta Gmail, entra aqui e segue as etapas ali. Basicamente a mesma forma como você cria qualquer e-mail, tá? E após ter criado o seu e-mail, é só vir no Google também, escrever aqui, ó, Drive e você vai entrar no Google Drive. A gente vai acessar o Forms dentro do Google Drive. Se você estiver logado aqui na sua página da web com o seu e-mail do Gmail, você pode vir aqui nesses pontinhos aqui dentro do Google, ó, seu navegador, e vai ter várias ferramentas aqui que a gente acaba utilizando. Então você pode entrar pelo Drive por aqui também, é só clicar que ele vai entrar, ou o Google Sheets também está aqui, o Docs e o Forms está aqui embaixo, mas não entra pelo Forms por aqui. Eu vou mostrar para vocês o motivo de não entrar, beleza? Então vamos lá. Eu vou fechar isso aqui. Eu já estou com a minha página do Drive aberta, então eu tenho algumas pastas aqui. E por que que eu vou acessar o Google Forms dentro do Drive, tá? Que basicamente aqui é um espaço na nuvem que você pode guardar suas ferramentas aqui, né? Seus formulários, suas planilhas. Então eu utilizo bastante aqui o Drive aqui para fazer meus projetos, ó. Por quê? Porque simplesmente você pode vir aqui, ó, clica com o botão direito dentro do Drive, né? Nova pasta. Então você vai organizar os seus documentos aqui já. Então você vai escrever assim, ó, formulário, YouTube, por exemplo. YouTube. Fazer assim. Você vai entrar na pasta que foi criada, ó, formulário YouTube. Clica com o botão direito e já está aqui, ó, formulários do Google. Então você pode criar um formulário por aqui, pode criar uma planilha também aqui, que a gente vai acabar criando utilizando esse mesmo método, ok? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em formulários do Google agora. Vou clicar aqui, o formulário já abriu em branco e automaticamente ele já vai ser criado vinculado à sua conta do Gmail. Então, por isso que é importante ter uma conta do Gmail aqui que é muito mais prático, beleza? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou começar a criar o formulário. Eu não vou me aprofundar muito na questão do Google Forms, eu vou passar o necessário para a nossa aula, mas caso você tenha interesse de se aprofundar mais nas ferramentas do Google Forms, deixa um comentário nesse vídeo aqui que eu posso fazer um vídeo no futuro explicando quais outras ferramentas que existem aqui dentro do Google Forms, beleza? Então vamos lá. Em vez de escrever um por um aqui, senão a gente vai gastar muito tempo, tá? Eu já deixei um documento aqui aberto na minha outra tela e basicamente eu vou fazer um copia e cola aqui das informações aqui, só para a gente não perder muito tempo nessa parte aqui, porque a maior parte do tempo a gente vai acabar perdendo escrevendo aqui e eu não quero perder esse tipo de tempo, beleza? Então, ó, aqui é o título, então eu vou clicar aqui em cima dele, ó, você pode escrever o título aí. Vou dar um Ctrl V aqui para colar o meu título. A descrição do formulário, mesma situação, que não tem segredo nenhum, beleza? Nessa parte aqui, é bem fácil, na verdade, até. Vou colar aqui. E daqui para baixo que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existem formas de você adicionar as perguntas aqui, ó. Só vou clicar em cima. Então tem vários tipos de pergunta aqui, ó. Beleza? Eu vou utilizar basicamente duas: escolhas múltiplas e caixa de verificação aqui. Tá? Então, essas duas opções aqui que eu vou escolher que eu vou fazer durante este projeto aqui. Mas como eu falei para você, se você quiser se aprofundar, escreve aí nos comentários que eu posso comentar essas outras informações aqui para a gente utilizar. O que, que eu vou fazer? Ó? Então vamos lá. Vou colocar a primeira pergunta. Vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Ó.
ok? E as opções aqui funcionam assim. Você pode simplesmente ir escrevendo uma por uma, aí você vai clicar aqui embaixo, ó, ele vai aparecer a outra opção, você vai clicar aqui embaixo, ele vai aparecer a outra opção e você vai trocando o texto aqui, ó, tá vendo? Ó? Não tem segredo nenhum. Caso você tenha uma lista, por exemplo, no Word aí, ou algum outro documento de texto, o que que você pode fazer? Você simplesmente pode copiar, colar aqui na primeira opção, ó, e ele vai deixar todo o texto um embaixo do outro diretamente. Uma lista que eu falo é, por exemplo, isso aqui na primeira linha do documento, depois você pula para a linha de baixo e coloca essa informação, pula para outra linha essa informação, e por aí vai, em vez de você ficar escrevendo um por um aqui, beleza? Essa parte aqui não tem segredo nenhum, então a primeira pergunta já está pronta. E você pode fazer duas configurações básicas aqui nela. Primeiramente é você escolher se a pergunta é obrigatória, então eu vou deixar como obrigatória, ou seja, não tem como a pessoa enviar o formulário se ela não marcar alguma informação aqui dentro, e eu vou deixar como escolha múltipla aqui mesmo, que basicamente a pessoa só consegue escolher uma opção. Se eu colocasse caixa de verificação, ela poderia escolher mais de uma opção ao mesmo tempo, beleza? Então, ó, primeira opção, ok. Vamos para a segunda, é só clicar nesse mais aqui, ó. Ele já desceu para a linha de baixo. E agora eu vou colar a segunda pergunta aqui dentro. Vem aqui, colar a segunda pergunta. Vou pegar também as opções aqui na minha outra tela. E a mesma coisa da outra. Ó. Vou vir aqui e vou colar as opções. Beleza? Escolha múltipla, é a mesma situação dali. Obrigatório também. Vamos lá para a terceira. Depois que você pega o jeito aqui, é bem fácil de criar um formulário, beleza? O difícil aqui é quando tem muita informação diferente. Aí começa a ficar poluído. Mas assim, não tem segredo nenhum também não. Terceira opção, mesma situação, ó. Pergunta, vou colar aqui dentro e vou pegar eh, as opções aqui. Colei aqui, escolha múltipla, igual, obrigatório. Não lembro se eu deixei obrigatório aqui, né? Já deixei. Beleza? Vou clicar em mais novamente para abrir a quarta pergunta aqui. Mesma situação. Eu fiz poucas perguntas para a gente ficar com um dashboard relativamente pequeno, para a gente não gastar muito tempo. Porque o mais importante aqui é vocês entenderem a metodologia que está por trás. Beleza? Vou copiar também o texto aqui das opções. Vou colar aqui, ó. Beleza? Ó, agora vamos para a quinta, né? Aqui, ó, eu vou deixar obrigatório também. Escolha múltipla, não muda nada. Na quinta vai ser um pouquinho diferente. Ó, na quinta opção, pergunta. Vou colar aqui dentro. Vocês querem dar uma olhadinha na pergunta, tá? Eu vou deixar esse formulário para vocês preencherem na descrição deste vídeo aqui. Então, se você for fazer o curso, já aproveita e preenche este formulário, que a resposta que você vai ver no dashboard, provavelmente daqui uma semana, depois que você ver o curso, vai ser só as respostas referentes às pessoas aqui que assistem o canal. Eu vou tirar as minhas ali. Obviamente que agora no início eu vou deixar as minhas para não ficar um dashboard de vazio ali, senão vai ficar muito feio, né? Beleza? Então, essa aqui é um pouco diferente. Vou até ler para vocês. Ó. Quais tópicos sobre o Power BI você gostaria de ver mais no canal? Então, marque todas as opções que se aplicam. Então, é diferente das outras aqui. Aqui eu tenho que escolher uma opção, aqui eu tenho que escolher várias. Então, aqui a gente vai ter que trocar para a caixa de verificação, beleza? Eu vou pegar todas as opções aqui e vou colar aqui. Ó. Tá vendo que aqui ficou um quadradinho agora? É diferente. Antes era uma bolinha. Ó, deixar como obrigatório. E agora você pode marcar mais de uma opção. Eu não vou clicar aqui, né? Porque eu estou na forma de edição das perguntas aqui. Quando a gente entrar na parte de resposta, então a gente vai conseguir utilizar esse formulário aqui com mais calma, ali clicando em várias opções. Eu vou fazer a hora que eu terminar ele para mostrar para vocês que ele está funcionando corretamente, beleza? E vamos para a última. Clicar aqui para 6. Que é a última pergunta, sexta e última. Vou colar aqui e vou colar as opções também, ó. Então, vou vir aqui em opções, ok? E obrigatório, vou deixar assim, só confirmando aqui, né? Se eu deixei obrigatório, tá obrigatório. E o seu formulário já está pronto, não tem segredo nenhum, beleza? O que nós vamos fazer agora? A gente vai validar se ele está funcionando de maneira correta, mas antes a gente precisa criar uma planilha do Google Sheet. Então você vai vir aqui em formulário do YouTube, volta lá no Drive, ó,
botão direito novamente e cria aqui uma planilha em branco. Dá para criar dentro do Google Forms, só que quando você cria dentro do Google Forms, ele vai criar em algum lugar aleatório aqui dentro do Drive, aí você tem que ficar puxando o documento para lá e para cá. Eu não gosto. Então, eu prefiro criar uma pasta aqui e eu crio toda a documentação dentro da pasta, igual eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, ela já vai criar uma planilha, tá vendo? Criou uma planilha em branco. Eu vou colocar aqui, escrever aqui, ó, formulário, formulário do YouTube. Vou deixar assim, beleza? Não escreve nada aqui dentro, tá? Deixa em branco do jeitinho que tá aqui. Fecha, ó. Fecha aqui. Você pode ver que ela já está aqui, ó. Tá vendo, ó? Tanto o formulário do Google Forms está aqui, quanto a planilha também, que eu vou utilizar para juntar aqui o formulário do Google Forms com o Google Sheets, estão aqui juntos, beleza? Poderiam estar em pastas separadas, não teria problema nenhum, tá? Então vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no formulário novamente. Eu só vou trocar o título dele aqui, ó. Vou colocar o mesmo título que está aqui, ó. Não precisa, não é obrigatório, tá? Mas só para me identificar, fica mais fácil, ó. Vou clicar aqui, ó, pronto. Beleza? Então, estrutura básica está criada. O que que a gente vai fazer agora? Agora você vai vir aqui em respostas, clica aqui, ó. Vem aqui, ó, associar aos sheets, clica aqui. Como eu falei para vocês, poderia sim, deixar na primeira opção e criar. Ele criaria lá uma planilha automática. Mas, para facilitar a vida e a organização, você clica aqui, ó, selecionar folha de cálculo existente, selecionar. Você vai vir aqui, ó, e esta aqui que eu criei agora, né? Esta aqui, ó, tá em branco, ó, formulário do YouTube. Eu já tinha uma, obviamente, que é referente àquele dashboard ali. Então é só clicar em cima dela aqui, ó, e inserir. Beleza? Ó, ela já estruturou o cabeçalho aqui da minha planilha automaticamente. Eu vou fechar, vou mostrar para vocês por aqui também, ó, caso vocês tenham dúvida. Ó, vou clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Automaticamente ele já estruturou o cabeçalho aqui. Então, a planilha em si já está pronta e agora a gente vai testar. E para testar e para mandar o link para as outras pessoas, beleza? Aqui dentro você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui em publicar, clica aqui, ó. Aí tem as opções aqui que você pode publicar, né? Qualquer pessoa com o link, essa aqui é o recomendado, e você pode gerir aqui outras opções aqui dentro que não vem ao caso no momento, mas vocês podem dar uma olhadinha aqui restrito, que você pode deixar restrito para algumas pessoas. Então você vê o que que você pode fazer e vai depender de cada situação aí dentro da sua empresa ou do projeto que você está fazendo. Beleza? Se vocês tiverem dúvida nessa parte aqui, deixa um comentário aí que eu explico para vocês com mais calma, mas aqui não tem segredo nenhum, beleza? Só ir trocando as opções aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Qualquer pessoa com link. Beleza? Ó, publicar. Clicar em publicar. Já foi publicado. Ó, agora, para você obter o link, você vai vir aqui, ó. Clica aqui do lado desse homenzinho aqui, ó. Copiar link de inquirido. Acho que é isso que está escrito ali, né? Você pode pegar o link completo aqui, ou você clica aqui em abreviar o URL, que é o que normalmente eu utilizo, que eu acho mais fácil. Clica aqui em copiar. E você pode abrir uma nova página. E você pode dar um Ctrl V aqui, ó. E dar uma olhadinha. O formulário já está pronto. Não tem segredo nenhum. Você não necessariamente precisa estar logado com o seu e-mail, você pode abrir uma página anônima que vai funcionar igual, tá? Não tem problema nenhum. Vou até abrir para vocês aqui, para mostrar. Ó. Isso está dizendo o quê? Que qualquer um pode lançar aqui neste tipo de documento. Obviamente, quando você for fazer para a sua empresa, na parte de restrição ali, que eu mostrei para você, que eu deixei qualquer um com link, você troca ali para não qualquer pessoa que vai conseguir utilizar ela, beleza? Ó, aqui está sem e-mail, caso queira dá para fazer logar aqui, né, na conta do Google, mas não precisa. Então vamos preencher aqui, ó. Qual a frequência com que você assiste os vídeos do canal? Vou colocar aqui algumas opções, ó. Algumas vezes por mês. Qual é o seu nível de conhecimento atual em Power BI? Iniciante. O quão satisfeito você está com a clareza didática dessas explicações? Vou colocar aqui satisfeito. Os tópicos abordados nos vídeos são relevantes para a sua necessidade e interesses em Power BI? Na maioria das vezes. Quais os tópicos de Power BI você gostaria de ver mais no canal? Marque todas as opções que se aplicam. Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou marcar este aqui, este daqui, este daqui. Então dá para marcar mais de uma opção, como eu comentei para vocês. E por último, você recomendaria nosso canal para outras pessoas interessadas no Power BI? Provavelmente sim. Vamos deixar assim. E você vai clicar em enviar. Beleza? Ela enviou. Vou fechar aqui, ó. Vou fechar esse aqui também, porque eu já mandei por lá, né?
e a pergunta já está aqui, né, respondida. Então, o que que acontece? Aqui dentro do Google Forms, ó, eu vou vir em perguntas, que é onde a gente criou o formulário, tá? Em respostas, até tem alguns gráficos que você pode utilizar aqui. Só que, caso você queira fazer alguma coisa mais complexa, é bom você vincular com o Power BI. Se você quiser uma coisa simples do simples, você pode analisar por aqui mesmo, não tem problema nenhum. Mas, quando você está trabalhando com um formulário, por exemplo, de relatório, qualidade, isso aqui não tem utilidade nenhuma para você. Então, você vai ter que construir lá dentro do Power BI ou pegar a sua Google Sheets ali e transformar aquilo ali num relatório, fazer uma análise ali dentro. Beleza? Mas é só para saber que existe essa opção aqui para vocês. E, obviamente, se eu for lá na minha planilha do Google Sheets agora, você vai ver que a resposta que eu tinha dado anteriormente também já está lá, a mesma que está aqui, ó. Então eu vou voltar no Drive, ó, e vou clicar aqui em cima dela. E você vai ver que a segunda linha aqui, ó, já é aquela resposta que eu dei. Então toda vez que alguém preencher aquele formulário e enviar, automaticamente a resposta já vai vir para cá. E posteriormente nós vamos pegar essa planilha do Google Sheets aqui e vamos fazer a conexão desta planilha com o Power BI. Primeira premissa desta segunda aula que eu não vou utilizar essa planilha aqui. E o porquê? Porque esta planilha aqui tem poucos dados, mas eu vou te mostrar que eu tenho uma exatamente igual, que é a qual eu fiz esse dashboard aqui, só que com vários dados só, porque se eu utilizar esta planilha aqui, você vai ver que vai ficar muito sem graça os nossos gráficos, ok? Então eu vou utilizar esta aqui, ó, formulário, e esta daqui, ó. Como vocês podem ver, é exatamente o mesmo estilo de planilha, ó, só que com vários dados aqui preenchidos já. Então vai ficar melhor para a gente trabalhar, ok? Mas de qualquer forma, eu vou pegar essa planilha antiga e vou fazer a conexão para vocês verem ali como que funciona tudo corretamente. Beleza? Então bora lá. O que que nós vamos fazer aqui na aula de hoje? Primeira parte, fazer a conexão. Então eu vou abrir aqui meu Power BI, que é este daqui, e nós vamos começar a fazer a conexão. A partir do momento que você abriu seu Power BI, você vem aqui, ó, página inicial, obter dados, mais, e aqui você vai escrever Google. Escreve assim, ó. E vem aqui, ó, planilhas Google. Clica aqui, conectar. Primeiramente, eu vou conectar a base de dados que nós fizemos na outra aula para mostrar a conexão para vocês e depois eu vou conectar a minha outra planilha. Porque a minha outra planilha, como eu já conectei algumas vezes aqui, ele não pede mais as minhas credenciais. Então, conectando a planilha que eu acabei de criar com vocês na aula passada, ele vai pedir minhas credenciais. Então, é por isso que eu estou fazendo duas conexões aqui, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui novamente, ó. Vou vir aqui, ok? Vou voltar formulário YouTube, que foi a pasta que nós criamos, e esta aqui, ó, formulário do YouTube, que foi a planilha que nós criamos. Como que você vai fazer a conexão? Vem aqui, ó, pega o link da sua planilha, dá um Ctrl C. Agora você vai lá no Power BI e neste link aqui que abriu, ó, URL página do Google, você vai colar. Beleza? Tranquilo? Apertar OK. Agora ele vai carregar e vai pedir uma conexão. Então nós vamos vir aqui, ó, em entrar. Aguarda um pouquinho. Ele vai pedir para você entrar com a sua conta do Gmail. Então se lembrem-se lá da primeira aula que eu pedi para vocês criarem uma conta do Gmail, que é importante, ou uma conta que você tenha acesso ao Google Drive ou ao Google ali Planilha, beleza? Então no meu caso é esta conta aqui só. Vou clicar em cima dela. Vou apertar em continuar. Beleza? Ó. Entrada concluída, você pode retornar ao aplicativo. Sinta-se à vontade para fechar esta guia do navegador. Então, a conexão já foi feita. A primeira vez que você vai fazer uma conexão dentro do Power BI aqui com o seu e-mail, tá? Ele vai pedir a senha ali do seu e-mail e tudo mais. Então, não estranhe. No meu caso aqui, como eu já utilizei algumas vezes, ele pede basicamente só uma confirmação. Tranquilo? Então, depois, ó, que você fez a entrada aqui, é só apertar em conectar. Aguarda um momentinho e ele vai abrir aqui o documento para nós selecionarmos qual é a nossa planilha que a gente quer utilizar. Que no meu caso é esta daqui, ok? E vou apertar aqui em transformar dados. Mas eu já vou excluir ela também, porque eu vou importar a outra planilha. Porque essa aqui só tem uma linha, né? Não é legal para a gente trabalhar. Ó. Beleza? Como vocês podem ver aqui, só tem uma linha com as informações aqui. Então o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, botão direito, eu vou excluir, tá? Aqui dentro do Power Query.
e eu vou chamar novamente a planilha do Google, só que aquela agora que está com bastante informação, beleza? Então eu vou excluir ela daqui, vou fechar o Power Query. Poderia entrar por aqui? Poderia, mas eu vou entrar por lá para ficar gravado na mente de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar lá de novo na minha planilha, vou fechar essa daqui, tá? Vou vir aqui e vou entrar naquela planilha que tem bastante informação, que tá aqui, ó, em formulário. Essa daqui, ó, formulário de avaliação. Vou clicar aqui, vou copiar o link, ó, Ctrl C no link. Agora vamos voltar lá no Power BI. Vou vir aqui, página inicial, obter dados, mais Google, ó, planilhas Google, conectar. Vou colar o link aqui que eu copiei, ok. Vou aguardar um pouquinho. Como vocês viram, agora foi direto, porque eu já conectei algumas vezes essa planilha aqui para fazer o projeto anteriormente no Power BI. Então ele já reconheceu que é um documento válido aqui dentro, beleza? Então a mesma situação, ó. Nessa primeira aqui não tem nada, ok? Eu vou utilizar esta daqui, ó. Respostas do formulário 1, transformar. Sempre em transformar, tá? Carregar, você vai ficar diretamente aqui, ele não vai entrar no Power Query. Transformar dados, você vai entrar no Power Query para fazer o tratamento. Beleza? Clicando aqui, guardar um minutinho. Ó, essa já tem bastante informação aqui dentro do Power Query. E agora vamos iniciar o tratamento de dados, que é relativamente simples, mas para quem nunca fez esse tipo de tratamento que eu vou mostrar aqui, pode ser meio confuso na primeira vez. Então eu vou utilizar bastante a questão de transpor colunas. Se você já trabalhou com Excel, provavelmente você deve ter feito isso alguma vez na vida. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, só vou vir aqui trocar o nome dessa planilha, tá? Vou deixar só formulário. Só dou 2 cliques em cima, né? Dá um Enter, ó, formulário. Tá vendo que o meu cabeçalho está aqui embaixo, não está na primeira linha? Então, eu vou trazer o cabeçalho para a primeira linha. Então, vou clicar aqui, ó, em cima, e eu vou vir aqui, ó, utilizar a primeira linha como cabeçalho. Beleza? Ó, pode ver que subiu a primeira linha aqui como cabeçalho. Tranquilo? Sem problema, né? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou clicar em cima desta primeira coluna, beleza? Cliquem, isso aqui é extremamente importante, tá? Tem que ela tá clicada. Vem aqui em cima, ó, tá vendo página inicial? Vem em transformar. Clica aqui. E depois você vem aqui, ó, em transformar colunas em linhas. Clica aqui na setinha do lado. E tem algumas opções aqui, ó, transformar colunas em linhas, transformar outras colunas em linhas e transformar somente as colunas selecionadas em linhas. Então tem várias opções. O que que eu quero fazer? Eu quero transformar todas as outras colunas em linhas. E o porquê disso? O Power BI, ele não trabalha muito bem quando os dados vêm em forma de coluna. Os dados têm que vir em forma de linha. Se ele não vir em forma de linha, você vai ter muita dificuldade na aplicação de filtro futuramente. Depois eu posso fazer até uma simulação para vocês sem esse tratamento de dado e com o tratamento de dado. Beleza? Mas, a princípio, o que que eu quero fazer? Eu quero transformar basicamente todo o meu projeto aqui em 3 colunas. Coluna de data, uma coluna com as perguntas, tá vendo que elas estão aqui em cima, ó, no cabeçalho? Eu quero transformar esses cabeçalhos aqui nas linhas e eu quero ter uma outra coluna só com as respostas. Então, quando está nesse formato, eu consigo trabalhar tranquilamente com a minha base de dados. No formato que está aqui, ó, que eu tenho, por exemplo, uma pergunta e as respostas para essa pergunta nas linhas, depois eu tenho uma outra coluna com outra pergunta e as respostas nas linhas, dá um trabalhão fazer filtro aqui dentro do Power BI. Então, sempre que tiver neste formato aqui, o que que eu recomendo para você? Transforma tudo em linha e deixa o mínimo possível de informação nas colunas. Beleza? Então vamos lá. O que que eu vou fazer, ó? Já tinha clicado aqui, né? Só vou clicar aqui novamente, ó, seleciona a primeira coluna, que é a coluna de data, transformar colunas em linhas e transformar outras colunas em linha. Eu quero transformar todas essas outras colunas que o cabeçalho são as perguntas em linhas. Vai ficar meio confuso a visualização aqui, mas a gente já vai fazer o tratamento. Então vamos lá. Só vou clicar aqui, ó. Beleza? O que que ele fez? Basicamente, essa coluna de atributo, ele pegou a pergunta, ok?
Ó, pergunta 1. Qual é a frequência com que você assiste o vídeo no canal? E aqui, essa outra coluna aqui, que é o valor do atributo, ele pegou e colocou a resposta. Algumas vezes por mês. Beleza? Mas ainda não está bom o suficiente. O porquê? Quando você está trabalhando ali com o Google Forms, naquela opção lá que você pode selecionar múltiplas respostas ao mesmo tempo, acontece isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Que tem, ó, DAX, fórmula, vírgula, Power Query, tem mais um texto aqui, vírgula, visualizações, vírgulas. O que que isso quer dizer? Que é mais de uma resposta, não é uma resposta só. Então tem várias respostas para a mesma pergunta. Então este já é um problema. Então o que que acontece? A primeira vez a gente pegou os cabeçalhos com as perguntas e transformou aqui em linhas. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho que dividir isso daqui, ó. Tá vendo que tá tudo separado por vírgula? E depois transformar tudo em linha de novo, tá? Preste atenção aqui, vai estar meio confuso para vocês a primeira vez, como eu comentei anteriormente. Mas preste atenção aqui que vocês vão entender. A hora que o documento estiver pronto, aqui vocês vão entender o que que eu quis fazer, ó. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu quero quebrar essas respostas aqui em várias respostas diferentes. Beleza? Então eu vou selecionar esta coluna aqui, ó, toda ela, só clicar em cima dela, beleza? E eu vou usar uma quebra de coluna ali referente a uma vírgula. Como vocês podem ver aqui, tem uma vírgula que separa, por exemplo, DAX, fórmula, tem uma vírgula, depois a Power Query, vírgula, visualizações. Então meu delimitador vai ser uma vírgula. Eu vou vir em transformar, já estou aqui, né? Eu vou vir aqui em dividir coluna, ok? Por delimitador. Clica aqui, ó. Aqui tem várias opções que você pode utilizar como delimitador. No meu caso aqui é uma vírgula, tá? Então você poderia escolher aqui ou personalizar um delimitador específico aonde você quer quebrar a sua coluna. Então tomem cuidado com uma coisa também. Caso vocês vão utilizar aí um delimitador de vírgula, tome cuidado para as outras respostas que você quer quebrar pela vírgula, ok? Não estejam com vírgula também. Então vou fechar aqui rapidinho, ó. Por exemplo, aqui, ó. No português não vai fazer sentido nenhum, tá? Mas vamos supor que algumas vezes por mês tivesse alguma vírgula aqui no meio. Então, esta aqui, que teoricamente a pergunta um só tem uma resposta, se tivesse uma vírgula aqui, ele ia quebrar em duas respostas também. Então, tome muito cuidado na hora de escrever lá suas perguntas eh, e respostas de opções, né? Para você colocar vírgula no lugar certo, se você quer utilizar esse método que eu vou ensinar aqui. Existem outros métodos para fazer quebra, ok? Que são bem mais específicos, que vai depender de cada projeto. Se vocês estiverem trabalhando com algum projeto específico, aí coloca no comentário que, se eu souber, eu tento ajudar vocês, ok? Então vamos lá, vou quebrar aqui, ó. Vou selecionar o valor, coluna valor, transformar dados, dividir coluna por delimitador. E agora eu vou vir aqui, ó, tá espaço, eu vou colocar vírgula. Só relembrando, eu quero vírgula porque aqui tem uma vírgula, eu quero fazer essa quebra. Isso daqui vai virar um monte de coluna, todas estranhas. Já dá uma olhadinha aqui o que vai acontecer, ó. Vou apertar OK. E não precisa mexer em mais nada, tá? Pode deixar do jeito que tiver aqui. OK. Olha só o que aconteceu. Você vai me falar, você tá bagunçando mais os dados do que tá arrumando eles, né? Calma, a gente já chega lá. Basicamente, o que que ele fez? Essa primeira coluna de valor, as respostas unitárias ficaram aqui, que no caso são as perguntas um, 2, 3, 4 e a 6, né? A 5, ela tem essa quebra. Então aqui, ó, eu dei mais de uma resposta para 5. Então, ó, virou DAX, Power Query, visualização, ó, casos de usos reais e por aí vai. E essas aqui, tudo nulo porque não tem informação nenhuma. Você vai me falar, nossa, tá pior do que estava. Agora a gente vai resolver essa questão aqui de um monte de colunas. Você vai fazer o quê? Ó? Você vai vir aqui, ó, selecionar a primeira coluna, dá um Ctrl aí, segura o Ctrl, tá? No seu teclado e segura a segunda coluna. Seleciona a segunda coluna, né? Transformar dados novamente, transformar colunas em linhas e vamos selecionar novamente transformar outras colunas em linhas, porque a gente vai pegar tudo isso daqui e vai converter, beleza? Vai converter tudo para o valor aqui novamente, ó. Então a gente vai pegar isso aqui e o que que vai acontecer aqui, ó? Pode dar uma olhadinha, só tem uma pergunta 5 aqui, no caso do dia 14 do 7 aqui na primeira, né? Vai acontecer o quê? Essa pergunta 5 vai virar várias, ou seja, para cada coluna que tiver aqui, ele vai colocar mais uma linha da pergunta 5. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, e dar uma olhadinha. Ó, beleza? Ó o tanto de 5 que tem aqui agora.
Beleza? São várias vezes os 5. Então, nós conseguimos já fazer a parte aqui da transformação aqui das colunas, beleza? Então, vamos lá. O que que a gente vai ter que fazer agora? Primeira coisa, eu vou fazer uns tratamentos básicos aqui de informação, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa coluna, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês podem ver que tem um espaçamento aqui, ó. Que é depois da vírgula tem aquele espaço e fica um espaçamento. Isso aqui não é ideal você deixar. Sempre que possível, você tira, ok? Então é só você selecionar a coluna, clica com o botão direito em cima dela e vem aqui, ó, transformar e vem aqui em cortar, ó. Dá uma olhadinha ali que vocês vão ver, fica olhando ali, que vocês vão dar uma olhadinha que ele vai cortar aquele espaçamento ali, ó. Eu vou vir aqui e cortar, ó. Tá vendo? Ele tirou todo o espaçamento? Show, né? Então, primeira ação eu já tomei. O que que eu vou fazer agora? Eu quero modificar esse texto aqui, por exemplo, aqui, Power Query transformação de dados. Isso aqui não me importa no meu dashboard. Importava lá na pergunta lá para a pessoa entender melhor, principalmente quem está no básico, né? Mas para mim, que eu vou analisar o dashboard, isso aqui não me interessa. Então eu vou modificar esses textos aqui, vou deixar eles mais curtos. E é bem simples de você fazer isso. Ó. Vamos começar aqui pelo DAX. Ó. Só clicar em cima com o botão direito. Eu só selecionei ele aqui, tá? Com o botão esquerdo. Botão direito em cima. Substituir valores. E agora eu só vou copiar isso daqui, ó, e vou colar embaixo novamente. Em todo lugar que tiver DAX, abre parênteses, fórmulas, fecha parênteses, ele vai substituir somente por DAX. Ok? Você poderia colocar outro valor aqui caso você quisesse, mas nesse caso eu vou deixar só DAX. Vou apertar OK e dar uma olhadinha aqui, ó, por exemplo, ó, tem DAX aqui, tem DAX aqui em cima, DAX fórmulas, né? Você vai ver que vai virar só DAX. Vou apertar OK. Ó, show, né? Vou fazer a mesma coisa aqui para o Power Query. Ó. Clica em cima com o botão esquerdo, botão direito, substituir valores. Vou copiar isso daqui inteiro e vou cortar essa segunda parte aqui. Só vou deixar Power Query, clicar em OK, dar uma olhadinha lá, vocês vão ver que ele vai sair também. Ó. Show, né? A princípio só tem mais um aqui, ó, que é casos de usos reais e projetos completos. Eu também quero que fique só uma coisa, então botão direito, substituir valores. E vai ser projetos completos, em vez de casos de usos reais. Vamos deixar assim, projetos completos. Ok. Dá uma olhadinha, vai sair fora. Show, né? Então, a parte de substituição a gente já fez tudo. Agora eu só vou tratar algumas colunas aqui e os cabeçalhos para ficar interessante. Ó. Primeira coisa, esta coluna aqui, ó, atributo 1, não serve para nada. Só tem valor 1, valor 2, valor 3 e por aí vai. Né? Então eu vou clicar assim em cima com o botão direito e vou remover ela, vou tirar ela fora. Ok? Ó, saiu fora que não me interessa. Aqui em atributo, eu vou dar 2 cliques aqui em cima e vou mudar o nome desta coluna aqui. Vou chamar de pergunta. E esta aqui, 2 cliques, que é o valor, né? Eu vou chamar de resposta. Resposta. E aqui também, carimbo de data e hora, eu vou deixar só data e hora. Eu vou tirar esse carimbo aqui. Ó. Assim, data e hora. Beleza? E uma última coisa para a gente olhar, mas já está totalmente correto. Tá vendo que tem esse ABC, ABC? É o formato da coluna. ABC é o formato de texto, e aqui, como só tem texto, então eu vou deixar o ABC ainda. Aqui, ó, em data e hora, vocês vão ver aqui que ele já está como data e hora. Então, o Power BI já reconheceu e já fez essa mudança automaticamente, então está totalmente correto isso daqui, não precisa mudar nada, mas sempre olhe, principalmente quando tem alguns números perdidos no meio aqui. Neste caso aqui, basicamente é texto, né? Então, não tem problema nenhum. Mas caso você faça lá um formulário no Google Forms que tenha uma mescla de texto, beleza? Com valores numéricos, esse tipo de tratamento de dados que eu dei aqui, ele não vai funcionar corretamente. Caso vocês queiram que eu faça um projeto onde que mistura números com texto, deixa no comentário aí que eu posso fazer uma outra versão. Sei lá, posso fazer, sei lá, um documento de auditoria, um relatório de qualidade, que normalmente às vezes tem números. Por quê? Porque a coluna vai virar ou uma coluna de número ou uma coluna de texto, e você não consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que fazer uma separação de coluna para deixar só as respostas referentes a números separadas das de texto. Beleza? Só estou adiantando para vocês, quando estiverem fazendo aí,
não tentarem fazer a mesma coisa que eu fiz. A questão de transpor aqui, transformar as colunas, né? Eu falo transpor aqui por causa do, do Excel ainda, que eu utilizei bastante lá. Você pode vai fazer da mesma forma, mas a questão das divisões da coluna aqui, na questão de número e texto, vai modificar um pouquinho, beleza? Então, ó, a princípio, aqui já está totalmente correto, não estou vendo nada. Ó, tem uma coisinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Como eu fiz uma outra divisão ali, ó, tá vendo que ficou um espacinho aqui também? Então eu vou cortar novamente. Eu vou vir aqui, ó, botão direito, ó, e cortar, beleza? O ideal era ter feito o corte aqui no final, o aparar aqui os espaços, né? Mas como eu fiz lá anteriormente, eu vou deixar ele ali, mas o ideal era fazer diretamente no final aqui, porque eu não tinha percebido que teria que fazer o corte novamente, ok? E uma coisa que já vou adiantar para vocês, que normalmente as pessoas acabam esquecendo, principalmente você que é iniciante aí, que está assistindo esse vídeo, toma cuidado aqui, ó. Etapas aplicadas, cada item desse daqui é uma modificação que eu fiz. Mas na prática, o que que acontece? Cada item disso aqui é uma tabela. Se eu clicar em cima, tá vendo que ele vai voltando? Ó? Isso aqui não é exatamente a modificação. É a modificação e é uma tabela ao mesmo tempo. Ou seja, se eu deixar selecionado isso daqui, ó, por algum motivo eu vim olhar aqui, ou bati o teclado aqui, e transferir esses dados para o Power BI, tá? Porque eu estou dentro do Power Query agora, ele vai jogar esses dados que estão pela metade, ou seja, sem o tratamento correto lá para dentro. Então, sempre deixa no último aqui, tá? Toma muito cuidado com isso aqui, para não dar problema depois, beleza? Agora eu vou vir aqui, ó, página inicial, novamente, fechar e aplicar. Só vou clicar aqui rapidamente. Ele vai começar a carregar os dados. A primeira vez sempre é um pouquinho mais demorado, tá? A partir da segunda é bem mais de boa. E basicamente, a parte de tratamento de dados é esta daqui, tá? É relativamente simples, até é. Só que você tem que tomar cuidado com aquela questão de transpor, tem que transpor aqui, transpor lá, e às vezes fica um pouco confuso de entender ali a questão dos dados, beleza? E acabou levando um minutinho aqui para carregar nossa base de dados, mas ela está aqui, ó, tá vendo? Ó? Formulário, tem a coluna de data e hora, pergunta e resposta. E se você vir aqui do lado esquerdo, ó, em modo exibição de tabela, você vai ver que a nossa tabela está aqui também, só que com uma sequência diferente aqui, porque o Power BI sequenciou todas as perguntas 5 aqui no início. Ó. Mas se você descer, você vai ver que as outras estão aqui embaixo, normalmente, e tudo formatado do jeito que devia estar formatado. E uma dica, tá? Caso aconteça com você, hoje não aconteceu comigo, mas às vezes acontece. Você vai carregar aqui um documento dentro do Power BI que vem lá do Google Sheet e acontece algum errozinho de conexão. Normalmente é o quê? Problema com a internet, às vezes a internet cai e volta ali porque é uma conexão online, né? Então acaba dando um erro. Então você vai lá e aperta para conectar novamente. Ele vai te dar um erro aqui, carregar novamente, se não me engano, é isso que está escrito ali. Só vou clicar em cima. E algumas vezes também ele dá um erro porque você está com a tabela aberta. Às vezes dá, às vezes não dá, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se você deixar essa tabela aberta, às vezes pode ser que dê um erro. Então você fecha ela antes de pedir para carregar. Não é sempre que acontece, mas isso aqui é uma possibilidade de erro também, só para vocês saberem que pode acontecer isso daqui, tá? Mas fica tranquilo. E a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar uma tela de fundo. Eu poderia fazer essa tela de fundo diretamente aqui dentro do Power BI, mas eu prefiro utilizar programas externos para fazer essa tela de fundo, ok? Eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês qual é o programa externo que eu utilizo normalmente para projetos de baixa e média complexidade visual, tá? Eu utilizo normalmente o Canva, ok? Para quem nunca utilizou, vem aqui no Google, escreve Canva, entra nessa primeira opção aqui, ó, kit de criação visual é gratuito para 99% das coisas aqui. Tipo, eu até hoje não precisei pagar para as ferramentas que eu utilizo e você consegue fazer esses visuais dashboard aqui dentro. É só pegar um formato em branco ali de 1920 por 1080, até que é o formato Full HD, em pixel no caso, né? 1920 pixel por 1080 pixel, e fazer a construção aqui com formas simples. Ó. Tem elementos, tem tudo mais aqui. Eu não vou entrar no âmbito deste curso aqui nesta aula, mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo específico mostrando a construção de um dashboard, né, o painel aqui dentro do Canva, deixa aí
nos comentários que eu posso fazer para vocês, beleza? E já adiantando, tá? Se inscreve no canal e curte esse vídeo, ó, porque no futuro eu vou fazer outros dashboards, ó. Já tá pronto isso daqui, ó. Tá? Esse aqui vai ter um curso específico só explicando como que faz esse daqui também. Eu chamo de curso, tá? Mas é uma aula completa ali de mais ou menos 1 hora de aula e a gente vai chegar nesse resultado aqui. Tem duas versões dele, ó. A versão em branco e a versão escura, que é exatamente a mesma coisa, só que com tons diferentes. Beleza? Então bora lá. Eu já baixei este cara aqui, ó, no formato PNG no meu computador. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar lá dentro do Power BI. Vou abrir novamente aqui o Power BI. E para adicionar é bem simples, ó. Você vem aqui, ó, nesse pincel, ó, em formato, clica aqui em tela de fundo, procurar. Você vai procurar seu arquivo PNG no seu computador. No meu caso é este daqui, ó, já está pronto. Vou clicar aqui em abrir. E normalmente ele não aparece, tá? E é bem simples, é só vir aqui em transparência. Eu não sei por que o Power BI faz isso, mas o normal dele é ficar assim, ó, em branco. Daí você tem que vir aqui e voltar para zero, ó. Ele vai aparecer. Só que vai ficar com um formato feio, né? Tá vendo que ficou com zoom? Aí você tem que vir em normal aqui, ó, ajuste da imagem e clica aqui em ajuste. Beleza? Ó, ele já fica com um formato legal. Vou minimizar isso daqui. E a partir daqui, a base de fundo do nosso dashboard já está pronta. E agora vamos começar a criação dos gráficos. E o primeiro gráfico que eu vou criar vai ser responsável pelas respostas ao longo do tempo. E basicamente o que que é isso? Eu vou fazer uma contagem de quantas vezes foi preenchido aquele formulário lá que nós criamos lá no início da aula, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E vocês preencham fazendo um favor aí para me ajudar também, ok? Então, neste gráfico aqui, eu vou utilizar um gráfico de área. Então, você vai vir aqui em página inicial, vem aqui, ó, gráfico de área, vou posicionar ele aqui, mais ou menos nessa posição. Assim já está bom. E agora eu vou adicionar os dados dentro deste gráfico aqui, ó. Então, você vai vir aqui em dados, ó, clica aqui, ó, para abrir as respostas, né? Perguntas e datas, nesse caso aqui. E no eixo X eu vou colocar minha data e hora. Basicamente o eixo X é a parte de baixo aqui, né? Como esse é um gráfico ao longo do tempo, então eu preciso adicionar datas nele. Então aqui, ó, eu vou vir aqui em data e hora, clica com o botão esquerdo, arrasta e solta aqui no eixo X, ó. Já vai adicionar aqui, não apareceu nada ainda. E agora eu vou adicionar o eixo Y. No eixo Y eu vou adicionar data e hora também, ok? Eu já vou explicar para vocês o motivo. Por que que é data e hora também? Porque eu quero, fazer uma contagem. Poderia até adicionar outros valores ali que vocês veem que dá a mesma coisa. Posso adicionar, por exemplo, a pergunta ali, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Primeiramente, eu só vou alterar aqui o filtro, tá? A gente já vai trocar as opções ali para vocês entenderem melhor. Vou descer isso aqui para nível de dia, para ficar mais fácil de visualizar, ó. Eu vou fazer uma outra coisa, aproveitando aqui, só para vocês entenderem a explicação e depois eu faço uma formatação visual mais completa aqui. Eu vou vir aqui no pincel em formato e vou ativar o rótulo de dados aqui, ó. Só quero que apareça esse número aqui, ó, vocês estão vendo, né? Vou minimizar isso aqui novamente. E agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Tá vendo aqui que data e hora tem as contagens, ó, 47, 42, 49, 30, eh, 65. Então essa aqui é a quantidade de vezes que ele está contando e o que que ele está contando. Ele está contando a data e hora aqui, ó. Então se a data e hora for valores iguais, num determinado dia, né, ele vai contar, ó. Mesmo se for valor igual, por exemplo, aqui eu tenho 2 data e horas iguais aqui, ó, tá vendo, ó, 22 horas, 36 e 27. Ele está contando isso aqui. Por quê? Você lembra que eu fiz aquela parte do tratamento de dados e a questão 5 aqui, ela foi duplicada, triplicada, quadruplicada ali dependendo da quantidade de respostas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, neste caso aqui, ele vai contar várias vezes a mesma data. E isso aqui está errado. Por quê? Eu quero saber quantas vezes a pessoa preencheu o formulário. Então, isso daqui vai ter que virar um, ou seja, naquele dia ali que a pessoa deu uma resposta, só que por causa do tratamento que nós fizemos ali, aquela resposta ali virou 4 ou 5 vezes, né? Porque tem várias opções ali na questão 5. Isso aqui eu vou ter que transformar em um. E o que que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que vir aqui, ó. Tá vendo que ele faz uma contagem aqui, ó? Contagem de formulário. Eu vou clicar aqui. Beleza? Ele tá contando minhas datas. Lembra que eu joguei no eixo Y aqui, ó. Tá fazendo uma contagem comum. E eu tenho que fazer uma contagem distinta. Por quê? O que que for repetido, ele vai considerar somente uma, que é o nosso caso ali. Então, a chance da pessoa
lançar 2 formulários na mesma data, no mesmo minuto e no mesmo segundo, é praticamente nula. Existe a possibilidade? Existe, mas é quase impossível acontecer isso. Então não tem problema de a gente utilizar a contagem distinta, que ele vai desconsiderar as duplicadas de data e hora ali no caso, beleza? Beleza? Agora 5, 4, 5, 3, 6. E o que que eu tinha comentado que poderia até usar as perguntas? Até poderia, só que acontece um problema. Como é no dia, às vezes a pessoa vai preencher mais de uma vez no dia, né? Várias pessoas no caso, e essas várias pessoas podem dar a mesma resposta no dia. Então, não necessariamente, ok? Essa contagem vai funcionar corretamente. Então, eu vou cancelar aqui, dá uma olhadinha nos números aqui, ó. 5, 4, 5, 3, 6. Eu vou adicionar aqui, provavelmente vai dar erro, tá? Erro no sentido assim, os valores não vão estar corretos. Vou vir aqui em pergunta, ó. Vou adicionar aqui no eixo Y e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, contagem, contagem distinta. Olha só o que aconteceu. Não funcionou, ficou uma linha reta. Por quê? Como eu não consigo diferenciar ali, pode ser que a mesma pessoa ou pessoas diferentes preencheram o formulário ali várias vezes durante o dia, ok? Então ele não consegue distinguir isso porque não tem um numeral diferente ali dentro que consiga contar essa diferença. Então eu tenho que utilizar a data, neste caso aqui, de fazer a contagem, beleza? Vou voltar com ela aqui, ó, eixo Y. Vou vir aqui, contagem, contagem distinta. Beleza? Mas tem um tempinho a mais nessa explicação porque é importante para vocês entenderem. Porque esse aqui é o gráfico mais complexo que nós vamos fazer aqui nesse dashboard, tá? Os outros são bem mais simples isso aqui, ok? Beleza? Eu vou fazer isso daqui. Vou fechar ele aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação básica nele agora. Eu só não vou mexer nas cores, porque depois eu vou mexer no tema aqui do dashboard inteiro. Então as cores vão trocar todas ao mesmo tempo. Ok? Então eu só vou tirar algumas informações daqui que não me interessam. Então vou clicar em cima dele, vou vir aqui em formato. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar esse título aqui que não me interessa, ó. Tirar ele fora, ok? Eu vou vir aqui em tamanho e estilo e vou tirar a tela de fundo, tá vendo, ó? Tirar ali, ó. Beleza? Tirei a tela de fundo. Eu vou vir agora aqui no eixo Y, ok? E eu vou tirar os valores também e o título do eixo Y. Eu vou tirar aqui valores e o título também do eixo Y, ok? No eixo X, eu vou tirar o título. O que que é o título, tá? Nesse caso aqui, agora como eu tirei a tela de fundo, mas estava escrito dia ali. Eu quero que não apareça aquele dia, beleza? Vou tirar o título. E os valores eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar em branco ele, ó. Tá em cinza, por isso que não está aparecendo corretamente. Vou vir aqui e vou deixar em branco, ó. Ok? Ficou bem mais interessante. Então vamos lá. Agora a gente vai vir em linhas. Tá vendo que tem as linhas aqui do gráfico, que tá mais pontiagudas, vamos dizer assim. E eu vou alterar aqui, ó. Sólido, eu vou deixar sólido, tá? Caso você queira deixar, por exemplo, trastejado ou outra função, vocês podem deixar, mas eu vou deixar sólido mesmo. Tá em tipo de interpolação linear. Normalmente eu gosto de deixar ou suave, que é este daqui, ou etapas, que é este daqui, ó. Vai depender do seu uso aí no dia a dia, ok? Então eu vou deixar suave. Cuidado que dependendo do gráfico, suave pode dar uma impressão falsa, porque ele faz uma curva aqui e pode parecer que neste ponto aqui tem algum ponto que exista, né? Que no caso aqui não existe ponto nenhum, mas quando você está trabalhando com vários dados, isso aqui pode dar uma falsa impressão. Então, dependendo do nível de precisão que você quer, eu recomendo deixar linear mesmo, ó, tá vendo? Ó? Porque ele fica mais pontual ali, exatamente nos pontos onde teve alguma mudança, ok? Mas como é uma visualização mais abrangente, não tem problema deixar este aqui, ó, suave, que é o que normalmente eu gosto de deixar porque visualmente fica mais interessante. E agora eu vou vir aqui também, ó, em rótulo de dados e vou alterar a cor ali também que está cinza ali, né? Vou vir aqui e vou deixar branco. Beleza? Caso você queira, por exemplo, aumentar o tamanho aqui dos números, vocês podem aumentar. É só vir aqui, ó, e deixar maior. Não vai ser o âmbito do que eu quero fazer agora. Às vezes ele faz o ajuste automático ali e não deixa maior, tá? Foi o caso que aconteceu aqui. Mas conforme você vai alterando aqui o drill do gráfico para cima ou para baixo,
ele vai fazendo esse ajuste ali conforme a necessidade do tamanho, beleza? Só para não ficar muito poluído. Então eu vou vir aqui de novo, ó. E o que que eu vou fazer aqui ainda? Acho que eu vou trocar só o posicionamento desses pontos aqui, vou deixar tudo eles para cima, ó. No caso aqui é o rótulo de dados, né? Então eu vou vir aqui também, rótulo de dados. Vou vir aqui, ó, em deslocamento, posição. Aqui, ó, opções, acima. Beleza? Só deixei os valores para cima ali. Você pode deixar no automático também, não tem problema nenhum, caso você queira. Mas nesse caso aqui eu vou deixar acima. Tá vendo que aqui, ó, até ficou meio feinho, porque ele não ficou acima, porque é o último ponto? Sempre acontece isso aqui. Quando você deixa acima, ele não tem um espaçamento bom aqui. Então o último ponto fica meio em cima da linha aqui. Se você achar que fica ruim, deixa no automático mesmo. Ou você coloca em sob. Todos os valores vão ficar embaixo, mas o sob normalmente eu prefiro não utilizar, tá? Ou deixa no alto, ou deixa acima, ok? Eu vou deixar acima aqui neste caso. Beleza? Então eu vou minimizar isso daqui. E o primeiro gráfico já está pronto. Não se preocupem com a cor, ok? Porque a cor eu vou alterar toda ela lá no final desta aula aqui, que eu vou alterar a cor de todos os gráficos ao mesmo tempo, beleza? Então agora a gente vai para o segundo gráfico, que é um pouquinho mais fácil que esse primeiro aqui, que é este daqui, ó. Beleza? E depois a gente vai fazer os outros aqui, que são os gráficos de roscas. Esses aqui são os mais fáceis de fazer, que a gente consegue fazer rapidinho. Porque a gente vai fazer um e vai replicar basicamente para todas as outras opções aqui. Então bora lá, vamos começar a fazer o gráfico aqui da pergunta 5. Nesta pergunta 5 eu vou utilizar um gráfico de barras clusterizado. Então você vai vir aqui em página inicial e é esse terceiro aqui, ó, gráfico de barras clusterizado. Só clicar em cima dele. Vamos ajustar aqui o tamanho, posicionar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, ok? E os dados dele, basicamente, vai ser somente a resposta. É bem simples de fazer, ó. Então você vai pegar aqui a resposta e vai jogar aqui no eixo Y e também vai jogá-la aqui no eixo X, ó. Ok? Ficou assim. O que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que adicionar um filtro aqui, mas não se preocupem, a gente não vai utilizar DAX. É um filtro bem simples de se fazer. E o porquê, ó? Tá vendo que todas as respostas estão aparecendo aqui, ó? Então, ó, tem às vezes, talvez, raramente, que são respostas de outras perguntas aqui, entre essa 1 e a 6 aqui, né? Então não faz sentido para mim deixar todas essas respostas aqui. Eu quero somente a das 5. E o que que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou adicionar um filtro bem simples aqui dentro. Só você vir aqui, ó, em filtros. E aqui tem 3 opções de filtros basicamente, ok? Filtros em todas as páginas, caso você tenha mais de uma página aí no seu dashboard. No meu caso, eu só tenho esta aqui, né? Então você pode adicionar um filtros em todas as páginas, caso você tenha mais uma página. E todos os visuais vão ser baseados no filtro que você vai adicionar aqui. Tem também, ó, filtro nesta página. Então, eu poderia adicionar um filtro aqui que ia afetar somente esta página aqui do meu dashboard. E também eu tenho este aqui, ó, filtro neste visual, que é este que me interessa. Então, eu vou adicionar um filtro aqui somente para aparecer a pergunta 5. E o que que eu vou fazer? É bem simples, ó. Você vai vir aqui neste campo aqui, ó, e adicionar pergunta. Solta ela aqui, ok? E aqui embaixo vai aparecer as perguntas, tá vendo? Ó? E eu vou selecionar somente as 5. Caso eu quisesse que aparecesse resposta de outras ao mesmo tempo, né? Dependendo do seu projeto aí, você pode selecionar outras aqui, ó. Mas nesse caso é somente a pergunta 5, beleza? Nesta opções de cima aqui, ó. Então, aqui e aqui, ó, resposta e contagem de resposta, eu não vou mexer em nada, mas eu vou fazer um vídeo aí no futuro explicando como que você trabalha com esses filtros aqui, porque eles são um pouco diferentes, ó. Tem outras opções aqui por trás, ok? Neste vídeo aqui eu não vou falar sobre isso, beleza? Então, essa parte aqui tranquila, né? Eu vou minimizar isso daqui. E agora eu vou mexer um pouquinho no visual aqui para vocês verem uma coisa também referente à contagem, ó. Eu vou somente adicionar um rótulo de dados aqui. Vou vir aqui, ó, adicionar o rótulo para vocês verem os valores. E eu vou mexer na minha contagem só para vocês verem que é diferente do gráfico anteriores que nós criamos aqui, que é esse gráfico de linhas, né? Que vai acontecer o seguinte, ó. Se eu vir aqui, está uma contagem normal, e neste caso nós queremos uma contagem normal, mas se eu adicionar uma contagem distinta, olha só o que que vai acontecer, ó. Contagem distinta. Vai ficar tudo 1. Porque basicamente, como eu tinha comentado anteriormente, a contagem distinta, ele vai pegar um valor de cada coisa que existe ali. Então, por isso que apareceu todo 1, beleza? Neste caso aqui, vou utilizar uma contagem comum, porque eu quero saber quantas vezes foi comentado isso aqui no nosso formulário lá que foi respondido.
ok? Então, ó, 25, 24, 23, 26 e por aí vai, beleza? Eu vou minimizar isso tudo aqui e agora eu vou trabalhar um pouquinho sobre o visual aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou tirar o fundo ali, mas eu vou tirar todos esses títulos aqui, porque quando eu tiro o fundo com esse, com o meu fundo escuro, né, fica ruim de você enxergar aqui. Então, só pra você saber que eu vou tirar tudo isso daqui, ó. Eu vou vir aqui em tamanho e estilo, ó, tela de fundo, vou tirar a tela de fundo fora. Vou fazer o seguinte agora, ó. Vou vir aqui no eixo Y, ok? Eu vou deixar em branco aqui primeiro, ó, só para vocês verem que ele tá aqui, né? Então, ó, tem todo o texto aqui e tem o título ali no cantinho, ó. Mal tá aparecendo aí, e eu vou tirar ele fora. Tirei ele fora, beleza? Deixei branco. E agora eu vou ajustar essa largura aqui, tá vendo que ele tá comendo algumas palavras, ó? Você pode ir ajustando aqui, ó. Tem várias opções de ajuste, tá vendo, ó? Eu vou deixar em 50 aqui, que é o máximo, beleza? Dependendo aí do tamanho do ajuste que você fizer, você vai ajustando aqui conforme a sua necessidade. Então eu vou deixar assim no meu caso aqui. Agora eu vou no eixo X. Também vou tirar aqui os valores, que não me interessam esses valores aqui. E eu vou tirar também o título do eixo aqui, que também não me interessa. Aqui em cima também tem outro título, né? Que é o que estava lá em cima. Também eu vou tirar. Então é este daqui, ó. E agora eu vou deixar em branco aqui só o rótulo de dados. Para mim já está bom, ó. Vou vir aqui em rótulo de dados, clica aqui e valores. Vem aqui em valores, deixa em branco. Tem várias outras opções aqui de ajuste de tamanho de fonte, formato de fonte, né? Nosso caso aqui é um dashboard mais simples, eu não vou mexer nesses aspectos, mas é bom saber que existe aqui, tá? Tem várias opções aqui que você pode ir acertando conforme a necessidade, ok? Então, assim já está bom para mim. Vou deixar do jeito que está aqui, ó. Acho que eu não vou mexer mais nada, não. Por enquanto, não. Então vamos à pergunta um agora, qual é a frequência com que você assiste aos vídeos do canal? E eu vou adicionar um gráfico de rosca aqui, ok? Mas antes, só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Eu vou adicionar um gráfico de rosca, eu vou adicionar os dados, vou fazer toda a formatação e depois basicamente eu vou replicar esse gráfico de roscas para as demais perguntas, ó, para 2, 3, 4 e 6, ok? Para a gente ganhar tempo, para a gente não precisar ficar fazendo um gráfico de rosca específico para cada um. Então a gente vai ganhar bastante tempo fazendo isso daqui, beleza? Então bora lá, ó. Página inicial. Vou vir aqui, ó, gráfico de rosca. Vamos posicionar ele aqui, mais ou menos aqui. Tamanho também. Sim. E assim, ó, ok? Eu vou adicionar aqui, bem parecido com a questão 5, tá? Somente a resposta, tanto em legenda quanto em valores, ó. Então vou vir aqui em dados, resposta em legenda, resposta em valores. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar um gráfico de rosca extremamente poluído. Então tomem cuidado quando você estiver utilizando o gráfico de rosca para não acontecer isso aqui, né? Então até 5 respostas nesse caso aqui faz sentido. Mais do que isso já começa a ficar muito poluído. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um filtro igual eu fiz para pergunta 5. Ó. Então vou vir aqui em filtros e vou adicionar a pergunta aqui em filtros neste visual e vou selecionar aqui a pergunta 1. Ó. Ok? Ó, já ficou bem mais interessante. Vou minimizar isso daqui. E agora nós vamos fazer uma formatação básica aqui para isso aqui ficar bem legal. Ó. Então eu vou clicar aqui em cima e vamos lá em formato, ok? E tem basicamente bem poucas opções aqui de formatação, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar o título, ok? Que é esse título de cima aqui. Eu vou tirar a legenda, que é essa legenda aqui do lado aqui. Você pode deixar caso você seja interessante para você, né? Mas nesse caso eu não quero que ela fique aqui. Ok? Vou também tirar a legenda. Ok. Eu vou tirar o fundo, ó, tamanho e estilo. Vou vir aqui, ó, tela de fundo e vou tirar também. E agora nós vamos trabalhar aqui nos rótulos de detalhe. Então aqui que está o segredo que a gente pode fazer várias coisas aqui. Ó. Primeiramente, só vou deixar em branco ali o fundo de valores para vocês entenderem melhor. Vou vir aqui e vou deixar em branco. Ok? E aqui tem várias opções que você pode ajustar. Ó. Posição. Isso aqui eu não vou mexer, mas é basicamente o posicionamento que você consegue deixar aqui, ó. Então não faz muito sentido no meu caso. Eu vou deixar externo mesmo, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, em conteúdo do rótulo. Ó, clica aqui e tem várias opções que você pode deixar, beleza? Ó,
Então você pode deixar somente a categoria, igual está aqui. Você pode deixar o valor dos dados, somente a quantidade, uma contagem, né, igual eu fiz aqui, ó. Percentual, somente o percentual. Categoria e valor dos dados, você pode deixar assim. Mas normalmente o que que nós utilizamos em gráfico de rosca? Normalmente a gente prefere utilizar o percentual. Então eu vou utilizar aqui, ó, categoria e percentual do total. Que é este daqui que eu tenho interesse em utilizar, ok? O que que acontece aqui? Tá vendo que tá faltando um aqui, ó? Por quê? Isso aqui é um percentual muito pequeno. Então, quando você está trabalhando com gráfico de roscas, o que que acontece? Ou você ajusta o tamanho, vamos ver se eu consigo posicionar aqui. Ó, nem tá aparecendo. Então, como é um percentual muito pequeno, às vezes os dados não aparecem. Então, se você tem que ver se é satisfatório para você que ele apareça ou não apareça. Neste caso aqui, o que me interessa realmente é os maiores valores, né? Então, esse daqui, se não aparecer de cara, não tem problema, porque eu posso simplesmente vir aqui em cima, ó, e fazer o valor aparecer, que neste caso ali é 3,85%. No meu caso aqui não teria problema nenhum, beleza? Então você tem que tomar cuidado com essas questões aqui também. Quando é percentual muito pequeno, às vezes não aparece, mas quando você vem aqui em cima, ele pode aparecer também, beleza? Então, ó, você pode adicionar sim também o valor de dados e todos os outros. Então tem várias opções aqui que você pode adicionar, mas eu vou deixar esta daqui, ó, ok? Então, ó, a formatação da formato que eu queria já está bom, eu não vou mexer em mais nada. Poderia mexer aqui em tamanho de fonte, nos valores, nas vírgulas aqui, também em relação a percentual, mas para mim já está bom, não tenho o que fazer aqui mais. Vou minimizar isso aqui tudo. E agora vamos para mágica. Mágica no sentido assim, de a gente ganhar tempo. Então, em vez de eu pegar isso aqui e fazer o mesmo que eu fiz aqui para todos eles, que vai acabar demorando, eu vou simplesmente vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ok? Então você vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, mais ou menos dá aquela posicionada aqui, e vem aqui, ó, clica aqui em cima, filtros, você vai lá em dados, ok? Ah, já está aqui, ó, nem precisa vir em dados, ó. Só vir aqui, ó, clica aqui em pergunta e troca, ó. No meu caso aqui a 2, né? Então vem aqui, ó, tira a 1 e adiciona a 2. E simples assim. Agora você vai só replicando isso aqui para as demais, ó. Clica aqui, copia e cola. Ó, mais ou menos aqui está bom, ó. Vamos lá de novo, ó, clica em cima, filtros, pergunta 3. Ok, 3. Beleza? Vamos lá de novo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, posiciona ela aqui. Agora a gente vai para a pergunta 4. Ó, pergunta 4. Não esquece de apagar a anterior, né? Senão vai ficar muito poluído. Ok. E agora nós vamos para a última, a 6. Então vamos posicionar isso aqui. Mesma situação. Apagar ela aqui. E a 6, ó. Vocês viram? Essa parte aqui que você consegue replicar gráfico é bem fácil de fazer e a gente ganha bastante tempo, ó. E agora, o que que eu vou fazer basicamente? Eu vou ajustar as cores do meu gráfico aqui. Então, em vez de pegar cada gráfico, né, neste caso aqui, e adicionar as cores um por um, eu vou mexer no tema do dashboard inteiro. Então, eu vou trocar todas as cores ao mesmo tempo. Obviamente que cores muito específicas que você queira, este método aqui não vai ser funcional. Beleza? Então, se você quiser deixar uma corzinha certa para cada um deles, do jeitinho que você quer, alteração de tema não é a forma certa de fazer isso. Mas como você quer uma coisa mais geral assim, eu recomendo utilizar. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? A gente está em página inicial. Vem aqui em modelagem. Clica aqui, ó. E vem aqui em exibição. Não era modelagem, não, ó. Exibição. Falei errado. Vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem vários temas que você pode escolher aqui dentro, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em personalizar o tema atual, ó. Só clicar aqui, beleza? E aqui, né, a gente vai escolher as cores que nós queremos deixar aqui para o tema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima da cor e eu vou trocar o tema aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você pode escolher a cor aqui ou você pode escolher por aqui também, ó. Então você pode escolher a cor que você quer.
Como eu já tenho uma outra tela minha aberta aqui com algumas cores, eu simplesmente vou fazer um copia e cola aqui, ó. Eu vou copiar a cor aqui da minha outra tela e vou colar aqui, ó. V, beleza? Opa, Ctrl V. Agora sim, ó. Um vermelho, tá vendo, ó? Então, se eu aplicar, eu vou aplicar para vocês verem que já vai trocar algumas cores aqui dentro, mas eu vou fazer para várias cores aqui até chegar no resultado que eu quero. Aplicar, ó, o que que acontece, ó? Tá vendo, ó? Já ficou bem parecido com o nosso gráfico. Então, ó, ele fez o quê? Todas as cores primárias ele colocou como vermelho. Então, a primeira cor que você teria que escolher no gráfico, ele colocou vermelho. Esse aqui, no caso, só tem uma cor. Esse aqui também só tem uma cor, né? Então, ele colocou como vermelho. Aqui, ó, também a cor primária colocou como vermelho. E as outras ele vai fazendo essa distribuição. Então, essa é a possibilidade que você pode seguir. Então, eu vou voltar aqui, ó, em exibição, não modelagem, igual eu tinha ido, tá? Exibição, personalizar o tema atual e vou trocar as demais cores aqui, ó. Então vamos lá, vamos para a segunda aqui. Vou pegar ela aqui na minha outra tela. Eu vou adicionar esta cor aqui. Caso você queira uma dessas cores, tá? É só copiar este valor que eu estou deixando aqui, ó. E você pode simplesmente colar aí no seu dashboard, ó. Vem para a segunda. Eu vou para a terceira agora. Então esta daqui, ó, este amarelo. Ok? Você não tem obrigatoriedade de trocar todas as cores, ok? Então, por exemplo, aqui, se você trabalhar com 5 cores, ele sempre vai utilizar as 5 primeiras e tem as cores de sentimento aqui, que é negativo, positivo e neutro, né? Então, isso aqui vai se ajustando. Então, se, por exemplo, seu dashboard tiver 3 cores somente, você precisa alterar essas 3 primeiras aqui, ele já vai fazer essa correção, você não precisa ficar trabalhando com todas as outras demais, beleza? Ó, este azul aqui, essa do meio vai ser uma verde. Vou deixar assim. E aqui já está bom, ó. A 6 eu vou deixar esse roxo mesmo e não vou mexer em mais nada. Eu vou clicar agora em aplicar. E olha só, basicamente já todas as cores foram trocadas e já está no formato que eu quero. Obviamente, por exemplo, aqui, esse azul eu não gostei muito, falar a verdade. Eu não vou mexer aqui, mas eu poderia vir aqui, ok? Vem aqui em formato, ó, fatias, cor. Aí você pode escolher aqui, ó, todas as séries, nesse caso que isso trocaria todas as cores, que não é o ideal. E você viria aqui, o azul é na maioria das vezes, então você vem aqui, ó, na maioria das vezes, ó. E tá esse azul. Ah, eu quero que fique, deixa eu ver aqui. Eu quero que fique esse azulzinho aqui, ó. Beleza? Você poderia fazer isso, beleza? Vou fazer só nesse aqui para mostrar para vocês, mas eu não posso fazer em todos aqui, senão a gente vai gastar muito tempo. Beleza? Vou voltar aqui em página inicial. E como vocês podem ver, a parte visual basicamente já está pronta. O que que eu vou fazer só para finalizar? Ó? Eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui embaixo, ó, no nome da página, e vou deixar Home, beleza? E eu vou alterar uma coisinha aqui que eu não gostei, na verdade. Tá vendo isso aqui, ó? Tinha deixado lá para cima e ficou aqui, mas eu vou deixar no automático mesmo. Fica mais interessante. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou voltar lá em formato, beleza? Rótulo de dados. Tava acima, né? Eu vou deixar automático. Deixar assim, ó, fica mais bonito. Ficou me incomodando, toda hora que eu olho ali me incomoda. Ok? Acho que já está pronto a parte visual, não tem mais nada aqui, pelo menos do que eu estou vendo. E na aula de hoje, basicamente, nós vamos trabalhar com o Power BI Serviço. Então, caso você não tenha uma conta no Power BI Serviço, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, explicando quais as formas que você consegue uma conta no Power BI Serviço. Sem ter esta conta no Power BI Serviço, você não vai conseguir fazer nada do que eu vou explicar a partir de agora. Beleza? Então, bora lá. E a primeira etapa que nós precisamos fazer aqui é publicar o seu dashboard que está aqui no Power BI Desktop lá dentro do Power BI Serviço. Não é publicar na web, tá? É publicar lá dentro do Power BI Serviço. Então você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, você precisa estar logado na sua conta do Power BI Serviço aqui no Power BI Desktop, igual eu estou aqui, ó. Você está vendo? Ó, estou logado. Então, caso você tenha uma conta aí no Power BI Serviço, é só você clicar aqui, colocar o seu e-mail e a sua senha que ele vai logar tranquilamente, beleza? Vai clicar aqui em página inicial e vai vir aqui em publicar, ó. Só clicar aqui e vai aparecer uma pasta aqui da qual você pode adicionar o seu dashboard lá no Power BI Serviço. No meu caso aqui só tem o meu Workspace, o de vocês provavelmente vai estar assim também, caso você não tenha criado nenhuma outra pasta lá no Power BI Serviço. Ó. Eu só vou clicar aqui em cima e vou apertar em selecionar. Tem que aguardar um pouquinho
essa mensagem carregar aqui, ó, ele está publicando lá no Power BI Serviço. Às vezes, quando é a primeira vez, pode ser que demore um pouco, tá? Então você tem que aguardar ali uns minutinhos em algumas situações. Mas nesse caso aqui até que foi rápido, ó. Só apertar entendi. Obviamente que se sua base de dados for muito grande, ele vai demorar mais, beleza? Então, ó, só apertar entendi. E aqui no Power BI Desktop não tem mais nada para fazer. Você pode fechar isso aqui se você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou entrar lá no Power BI Serviço, já está aberto aqui, ó. Caso você tenha sua conta, é só colocar ali no Google Power BI App, entra na primeira opção com seu e-mail e senha ali do Power BI Serviço e você vai entrar nesta página aqui, ó, ok? Então eu estou aqui na página inicial. O que que eu vou fazer? Eu vou ver se ele veio aqui para o meu workspace, ó. Então eu desço até aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, ó, meu workspace. E como vocês podem ver, o nosso dashboard já está aqui no meu workspace, ó. E sempre vai ter essas duas opções quando você adiciona um dashboard. Vocês podem ver aqui, ó, que tem duas opções de dashboard YouTube. A primeira delas é o relatório e a segunda é o modelo semântico. O relatório basicamente se refere à parte visual. Então, coisas relacionadas a enviar o dashboard para alguém visualizar ou publicar na web, que é o que nós vamos fazer, fica aqui na parte de relatório. E a parte do modelo semântico é a estrutura da base de dados por trás do relatório. Então, a parte de atualização da base de dados nós vamos fazer por aqui. Então, bem basicamente falando, tá? É isso aqui que significa. No futuro, eu vou colocar alguns vídeos mais aprofundados aí no canal para nós estudarmos isso aqui mais a fundo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, é atualização automática aqui da base de dados. Então, eu vou vir aqui, ó, dashboard YouTube. Você vem aqui, ó, tá vendo? Ó, agendar atualização. Clica aqui. Aguarda um pouquinho, ele vai carregar essa página aqui e vai aparecer essa falha aqui que normalmente aparece para vocês, é comum aparecer isso aqui. E para arrumar é o seguinte, ó, você vem aqui, ó, em editar credenciais, vem aqui embaixo, ó, clica em none, aqui em configuração do nível de privacidade para esta fonte de dados. Pode deixar none aqui, não tem problema nenhum, e clica em entrar. Beleza? Aguarda um pouquinho e ela vai pedir para você logar novamente no seu e-mail do Gmail, a qual está se referindo da onde vem a base de dados, ou seja, o e-mail do Gmail que você utilizou para criar o Google Planilha ou o Google Sheet lá, beleza? Só clicar aqui. Provavelmente não vai pedir senha para mim, então já veio direto, ó. Só apertar aqui em continuar. Caso peça senha para você, coloca a senha aí que ele vai entrar normalmente, ó. Só aguardar um minutinho e aquela falha já saiu, tá vendo? Ó? Saiu daqui, ó, fonte de dados do Google Sheet atualizado, beleza? Agora você vai vir aqui em atualizar, ó, só clicar aqui e vamos fazer algumas configurações básicas. A primeira configuração é do fuso horário, então você vai clicar nesta opção e vai escolher qual que é o seu fuso horário. Caso você não saiba qual é o seu fuso horário, coloca o nome do seu estado e país e coloca fuso horário na frente aí no Google que vai aparecer seu fuso horário, beleza? No meu caso, eu vou colocar Brasília, que é a maior parte do Brasil, é esse fuso horário de Brasília. Deixa aqui, opção. Vou rolar essa página até aqui embaixo. E agora eu vou ativar aqui, ó, configurar um agendamento de atualização. Só ativar isso daqui e atualizar frequência. Então você pode escolher diariamente ou semanalmente a frequência que você quer que atualize. No meu caso é diariamente. Então vou clicar nessa opção e vou definir quais horários que eu quero que atualize. Então você pode escolher até 8 horários durante o dia para atualizar. Então, eu vou escolher algumas opções aqui, ó. Adicionar outra hora, só clicar aqui em cima. AM é na parte da manhã, né? Então é antes do meio-dia. Eu vou definir o primeiro horário aqui como, por exemplo, 8 horas da manhã. Vou escolher outro horário aqui, ó. Pode ser às 10 da manhã e depois meio-dia, beleza? Agora eu vou definir alguns horários na parte da noite também, ó. Vou definir três aqui já, ó. Então, vou trocar todos ao mesmo tempo para facilitar. O primeiro vai ser 6 horas da tarde, 10 horas da tarde e meia-noite para fazer a atualização. Beleza? Então, os horários eu já defini. É simples assim, tá? Não tem segredo nenhum. Só adicionando aqui até 8 opções. E aqui embaixo, o que, que acontece? Caso aconteça algum problema que a base de dados não atualize, por algum problema no servidor, por exemplo, ele vai te mandar um e-mail pessoal falando assim, ó, a base de dados não atualizou por tal problema. Caso você queira que ele mande, você pode enviar uma notificação aqui para o proprietário do modelo semântico, ou seja, ele vai mandar um e-mail para o e-mail a qual você criou aqui a conta dos Power BI Serviço.
Caso você queira que ela mande para outro e-mail, você pode simplesmente desmarcar isso daqui, clicar aqui na opção de baixo e colocar outro e-mail qualquer que a qual você quer que ele mande. Você pode colocar até um e-mail, caso você esteja fazendo isso aqui para uma empresa, né? Pode colocar vários e-mails aqui de várias pessoas, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou deixar isso aqui desmarcado e eu vou marcar somente essa primeira opção aqui e vou apertar em aplicar. Apertando em aplicar, pronto, ó, o agendamento da atualização da base de dados já está pronto, não tem que fazer mais nada. Então essa parte aqui, bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Beleza? Agora nós vamos para a parte da publicação do nosso dashboard na web. Caso seja a sua primeira vez publicando um dashboard aqui no Power BI, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vem aqui nessa engrenagem, tá vendo? Ó, tem uma engrenagem aqui, ó. Clica aqui em configurações, vem aqui em portal de administração, e escreve aqui no filtro, ó, publicar. Publicar, ok? Vai vir aqui, ó, publicar na web. Esta opção aqui tem que estar ativada para vocês, igual está o meu aqui, tudo ativado, beleza? Caso não esteja ativado, você não vai conseguir fazer a publicação na web. Então, dê uma olhadinha aqui antes de você fazer a parte da publicação realmente ali, que tem uma configuração anterior aqui. Tranquilo? Então, você vai vir aqui, ó, agora em meu workspace novamente. E agora nós vamos acessar a opção de relatório. Antes nós estávamos no modelo semântico, né, que é este de baixo aqui. Agora você vai clicar aqui, ó, em cima, que é o relatório. Clica aqui. Ele vai abrir aqui o seu dashboard, a qual você pode visualizar ele aqui. Mas nós vamos entrar aqui, ó, em arquivo. Clica aqui, ó. Vem aqui, ó, em inserir relatório, publicar na web. Beleza? Clica aqui. E você vai apertar aqui em continuar, publicar. E pronto, ó. Basicamente, seu relatório já foi publicado na web. O que que você vai fazer agora? Você vai copiar esse primeiro link aqui, ó, copiar. E é este link a qual você vai poder abrir o seu dashboard aqui na web. Então, eu vou abrir uma outra página e vou colar esse link aqui dentro. Vou apertar Enter. Finalmente, nosso dashboard foi publicado na internet e ele também está funcional. Então, se eu definir uma data aqui e escolher, todo o nosso dashboard vai ser filtrado. Ó. Então, eu vou escolher essa data aqui, por exemplo. Ó. Como vocês podem ver, ele filtrou todo o dashboard aqui. Então, ele está funcionando corretamente. Beleza? E agora, antes de finalizar esse vídeo, eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira dica que eu vou dar vai ser em relação à parte de publicação do seu dashboard aqui na web. Tome muito cuidado com este link aqui, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para vocês visualizarem esse dashboard aqui também, tá? Mas em situações, por exemplo, que você está trabalhando dentro de uma empresa, se alguém mandar este link aqui para uma concorrente, por exemplo, ou para uma pessoa fora da empresa, esta pessoa fora da empresa vai ter acesso ao seu dashboard. Então tome muito cuidado com isso aqui. Este tipo de link aqui que eu publiquei para vocês é ideal, por exemplo, para você fazer um portfólio, para você postar lá no LinkedIn. No meu caso aqui que eu estou dando um curso para as outras pessoas visualizarem. Mas quando você está trabalhando dentro de uma empresa, eu só recomendo você utilizar esse tipo de link quando você está fazendo um dashboard para você, ou quando você vai deixar isso aqui numa TV lá e ninguém vai mexer, ou quando é especificamente para uma chefia, alguma coisa assim. Mas você avisa ele quando é no caso de chefia, tá? Para ele saber que você, para não mandar isso aqui para ninguém de fora, ok? Caso você queira definir quem vai olhar, por exemplo, com uma senha, você tem que utilizar o Power BI pago, daí é outra história, tá? E algumas outras coisas tem que fazer que eu não vou explicar aqui na aula de hoje, obviamente. Eu vou explicar em um futuro. Então, só para você saber que tem essas limitações. Tranquilo? E agora vamos para a parte final ali para ver se vocês entenderam qual que é a mentalidade do nosso curso aqui, que é a parte de digitalização de processos. O que, que eu quero que vocês levem desse mini curso aqui? A parte inicial, principalmente lá, que é a questão de pegar um documento de papel e passar para a parte digital e fazer toda essa automatização aqui e criar um relatório no final. Então a pessoa vai chegar ali, vai preencher aquele formulário no celular, num tablet, alguma coisa assim, e automaticamente ela vai ver esse dashboard atualizado e você não vai precisar fazer nada no meio do caminho, que é o que normalmente nós fazemos ali quando a gente trabalha com Excel, que você tem que fazer no Excel, depois tem que criar um relatóriozinho, pegar o relatório e mandar por e-mail para alguém. Então a gente corta todo esse serviço aqui. Algum tempo atrás, aí, poucos meses atrás, você conseguiria fazer uma automatização aqui dentro do Power BI Serviço para ele mandar esse dashboard automático por e-mail para algumas pessoas também.
mas o Power BI Serviço cortou essa ferramenta aqui, agora só tem no pago também. Então tem todas essas questões aqui que você consegue visualizar por trás, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, deste curso aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para ajudar o crescimento do canal. Curte esse vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Caso vocês queiram algum curso referente à parte de digitalização de processos, igual eu fiz aqui, mais específico, por exemplo, alguma planilha de uma empresa, algum relatório, alguma coisa do tipo, deixa nos comentários aí que eu posso fazer no futuro, que essa parte industrial é a minha parte de trabalho, então é a parte que eu tenho mais conhecimento, beleza? Então é isso aí, valeu pessoal, fui!